Eu nunca achei que conseguiria guardar os meus primeiros R$ 1.000. Sim, gente. Sempre acreditei quando eu estava endividada, quando eu não tinha nada, somente meu nome no vermelho, contas para pagar, contas que vinham todos os meses e essa bola de neve. Eu sempre achei que eu nunca seria capaz de guardar os meus primeiros R$ 1.000. Mas graças a Deus vim aqui falar para vocês como foi esse método, o que eu fiz para mim conseguir guardar os meus primeiros R$ 1.000, que assim já muda muito a cabeça da gente a partir do momento que você guarda os primeiros R$ 1.000, tá? Eu vou trazer aqui essa sequência para vocês, mas primeiramente eu vou falar para vocês o que foi que mudou e como foi que eu fiz para mim juntar os meus primeiros R$ 1.000 na conta. Eu sei muito bem como que é, gente, como é que é difícil você pensar assim, eu tenho muitas contas para pagar, tenho muitas coisas para resolver e é impossível guardar alguma coisa. Mas eu vim mostrar para vocês hoje nesse vídeo que não é impossível, porque eu consegui, você também vai conseguir, tá? Aplicando essas estratégias, eu vou mostrar para vocês como eu saí do zero, do extremo zero, por isso mesmo que eu achei desde o início colocar o nome desse canal Finanças do Zero, porque assim a gente começou do extremo zero mesmo e mostro para vocês como começar a se reerguer, se organizar, mesmo ganhando pouco, tá? Gente, eu vivi a minha vida inteira acreditando que eu nunca iria conseguir guardar nada, porque o tanto que eu ganhava era pouco e eu não conseguia organizar todas as contas e ainda guardar alguma coisa. Eu acreditava que guardar dinheiro era para quem ganhava bem, para quem já tinha um patamar, digamos que bem de vida desde berço, né? A gente acredita nessa crença. Eu acreditei durante muito tempo. E quando eu tava com 30 anos, eu caí na real e percebi que eu tinha que acordar, que eu tinha que começar, nem que seja do zero, e começar a me reerguer, parar de se vitimizar e começar a colocar a cabeça no lugar e começar a fazer as coisas fluírem. Por quê? Porque não é sobre o tanto que você ganha, gente, mas é sobre como você administra. Então, assim, isso é uma coisa que vocês vão escutar eu falar muito aqui, porque, assim, eu aprendi na prática que não é sobre o tanto que você tem, mas é sobre como você administra o valor. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que não sobra, você separa, porque se você for fazer o ciclo de ganhar, gastar para depois guardar o que sobra, você não vai guardar nunca, você nunca vai conquistar o seu primeiro valor, os seus primeiros R$ 1.000, porque a diferença vai começar do pouco mesmo. E quando você começar a ver aquele valor render, você vai começar a criar gatilhos para poder fazer com que você continue guardando esse valor, certo? Então, assim, você tem que acreditar, você tem que pôr em prática que não é sobre o valor, mas sim sobre como você organiza. Começando, né, como eu falei, que quando a gente não guarda pouco, a gente nunca tem muito. Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a fazer, né, foi começar a criar uma caixinha. Como eu falei pra vocês, comecei a minha primeira caixinha, eu falo em todos os vídeos aqui, que eu comecei a minha primeira caixinha com R$ 5. Esses R$ 5 estava sobrando? Não, gente, porque assim, as contas não batiam, o valor não tava, digamos que não tava sendo compatível com o valor que eu tinha para poder organizar essas contas. Então, assim, a primeira coisa é você começar fazendo uma planilha. Essa planilha você vai colocar todos os gastos que você tem, gastos fixos, gastos supérfluos principalmente, porque às vezes a gente acredita, gente, que é uma parcelinha daqui, outra dali, é só R$ 10 aqui, é só R$ 20 aqui, e a gente acredita que esse valor não faz a menor diferença, e é onde a gente erra, tá? Porque são essas pequenas compras que acabam fazendo esse tumulto todo, né? Por você acreditar que não vai fazer a menor diferença, né? Então vamos supor que você começar guardando todos os dias, você pensar assim, não, todos os dias eu vou guardar R$ 5.
quando for no final do mês, gente, vocês já vão ter um valor assim bem legal, bem satisfatório. Então vamos colocar aqui que se a gente guarda R$5 todos os dias, no final do mês a gente vai ter R$150, né? Esse valor já é bem interessante. Só que eu tô falando assim, dando um exemplo. Igual quando eu comecei, o meu primeiro valor foi R$5. Eu nunca vou esquecer disso, né? Então assim, quando eu conquistei os meus primeiros R$1.000, pra mim foi aquela maior alegria e tipo assim, começou a mudar a minha mente. E aí, gente, depois que eu coloquei todo esse valor em planilha, né, como eu falei pra vocês, eu fui para o modo formiguinha. Por que que eu aprendi a chamar o modo formiguinha? Porque o modo formiguinha é o quê? As formigas, elas carregam, né, pouquinho, 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 e vai colocando lá. Quando chega um certo tempo, ela já tem bastante, o suficiente para ela passar todo o inverno. Então, assim, da mesma maneira, a gente... Vamos supor que a gente pegue R$2 daqui, R$2 dali, R$5 dali. Como eu dei um exemplo para vocês aqui, eu sempre vou usar esse exemplo, que é quando eu chegava em alguma padaria, supermercado, enfim, qualquer lugar, que eu trocasse algum dinheiro, eu fazia o quê? Eu tinha moeda, eu simplesmente pedia para poder me dar de bala ou pirulito, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque eu não gostava de moeda. E esse foi o primeiro hábito que eu comecei a mudar na minha vida. Porque, tipo assim, já pensou se, tipo, igual no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês, que eu guardei R$4,35. Já pensou se todas as vezes que eu pegar R$4,35 e trocar em bala, pirulito, essas coisas, ao invés de eu guardar em um cofrinho para que esse valor renda, né, vamos supor R$20, R$30, depois eu pegar esse valor, aplicar na minha conta, né, imagine quanto prejuízo eu não iria ter, né, tanto na vida financeira quanto na saúde. Gente, parece uma bobagem, uma besteira o que eu tô falando aqui, mas é o primeiro passo que vocês precisam, aliás, o segundo passo, né, porque o primeiro é a planilha, colocar tudo em planilha, o que você precisa fazer. Então, assim, a segunda coisa que eu indico pra vocês é fazer o modo formiguinha, que é o quê? Pouco e sempre. Vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho aqui, ó, o meu cofrinho, tem uma preguicinha. E tem o que aqui? O nome paciência. Por quê? Eu acredito que a simbologia desse cofrinho é o quê? Que a preguicinha, ela é lenta, mas ela é constante. Da mesma forma é a nossa vida financeira. A gente tem que ser constante, lento e constante. Por quê? Porque a gente não vai ter um resultado rápido, digamos que imediato, né? Isso é um hábito em construção que você vai construindo dia após dia, e quando você vai ver, você já tá muito melhor do que você era antes. Hoje em dia eu me vejo muito, 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 muito além do que eu era. Eu fico pensando, já pensou se eu não tivesse dado o primeiro passo? Já pensou se eu não tivesse começado? Então, assim, isso mudou muito a minha mente, gente. Quando você junta os primeiros R$1.000, você fica assim, morrendo de felicidade, super feliz, porque pelo simples fato, pelo simples e grande fato de que você conseguiu juntar os seus primeiros R$1.000, tá? Então, assim, esse valor vai se tornar uma coisa simbólica para você, não só com o dinheiro, mas uma coisa simbólica, simbolizando que você venceu, né, aquela vontade de gastar, você venceu, você começou a ter controle do dinheiro ao invés do dinheiro controlar você, né? Porque infelizmente, se a gente não ter controle, se a gente não ter cuidado, gente, a gente vai parar assim no fundo do poço mesmo. Eu falo isso pra vocês assim de experiência própria, tá? Então, assim, o modo formiguinha, ele é maravilhoso. Por quê? Porque o modo formiguinha é começar guardando moedas. O primeiro passo que você vai fazer é isso, guardando moedas. Eu guardei aqui em uma única vez R$4,35. Se eu tivesse gastado com bala doce, eu já teria comido, estragando a saúde, né? E ainda por cima tendo um prejuízo financeiro. Vou falar que às vezes a gente não come uma coisinha aqui, outra ali. Não, mas eu tô falando assim, isso era um hábito, gente. Se eu tivesse o tanto que fosse de moeda na minha bolsa, eu pedia pra pegar de coisa doce pra mim, porque eu odiava moeda. Olha que burrice, né? Que burrice que eu fazia. Então, assim,
Quando você faz cofrinhos, você evita pequenos gastos, gastos supérfluos, né? Coisas assim que podem e devem ser evitadas, tá? Que eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco do que seria isso. Que você reduz em coisas simples. Vou dar um exemplo aqui para vocês que antes, né, de começar a organizar minha vida financeira, eu tinha, gente, como é que fala? Aquelas, tipo, assinatura, saiu a palavra, aquelas assinaturas daqueles aplicativos de música, que agora eu esqueci o nome do aplicativo, mas enfim, assinaturas de música, assinatura de Netflix, assinatura de coisas assim, gente, desnecessárias, sabe? Até aquela assinatura do negócio lá do Serasa, que ele vê quem viu o seu CPF, coisa e tal, é uma coisa desnecessária. Se você tá fazendo tudo certinho, se você tá seguindo os passos certos da sua vida financeira, não tem por que você pagar uma assinatura pra poder tá, né? Aquilo ali é uma forma de tirar dinheiro de você, e você tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Então, assim, são coisas que você acha que não faz a menor diferença e começa a fazer grande diferença na sua vida. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube e aí eu comecei a perceber que eu pagava um valor X para mim poder ter acesso às músicas de vlog, coisa e tal, para ficar uma coisa assim mais harmônica, sabe? E aí eu comecei a perceber que eu estava trocando gato por lebre. Como assim, Ida? Por exemplo, eu pagava R$59. Como eu tava falando, gente, eu tava trocando gato por lebre. Por quê? Porque eu gravo vlogs, né? Mas, por enquanto, eu senti que eu precisava dar uma pausa. Por que isso? Pelo simples fato que os vlogs, sabe, é mais difícil de, tipo assim... Não, tipo assim, as pessoas falam, mas você grava vlog porque você gosta ou é pelo interesse financeiro? Pelos dois, gente. Eu gosto de gravar, mas também é um trabalho, é uma forma de... Então, assim, eu preciso ver se isso tá me rendendo, se isso tá me trazendo prejuízo, né? Por exemplo, eu paguei R$59 na assinatura da música. Eu usava por muito tempo mesmo, gente. R$59, que era aproximadamente $11, se eu não me engano. Parece que gente. Eu acabei... Deixa eu ver. Acho que era isso mesmo. Era aproximadamente $11. E aí eu pagava essa assinatura e coisa e tal. Só que aí eu fui parar pra perceber que o valor que meus vlogs estavam dando em questão de receita não estava sendo nem o valor da música que eu pagava. Ou seja, eu tava perdendo o meu tempo, né? Então assim, eu decidi dar uma parada, decidi pausar um pouco, esfriar a minha cabeça, né? Então assim, pausei a assinatura porque não tava, né, praticamente me rendendo nada, né? E aí foi onde eu comecei a perceber que eu devo, tipo, tirar algumas coisas que parecem bobas, que parecem simples, para começar a frear aí essa vida financeira, porque a primeira coisa que você vai precisar é isso, gente, começar a ver esses gastos supérfluos, né? Por exemplo, eu coloco tudo em planilha, tudo que eu faço, por exemplo, eu pago isso, pago aquilo, coisa e tal, energia, internet, digamos que uma conta daqui, outra dali, mas eu coloco tudo em planilha. Por quê? Porque eu vou saber o que é supérfluo e o que é necessário. Porque o que for necessário, você vai manter. Mas o que for supérfluo, você vai tentar tirar. Porque, assim, isso é muito importante. A terceira coisa, gente, que eu comecei a fazer para começar a ver o dinheiro parar na minha conta, né? Eu nem falo sobrar, porque como eu já disse para vocês, não sobra, né? Você tem que separar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a separar primeiramente o valor de eu guardar, mesmo antes de acertar todas as contas. Por quê? Porque se você for acertar todas as contas primeiro, para depois você separar o valor que você precisa colocar como um compromisso para você guardar todos os meses, infelizmente, você não vai conseguir guardar. Então, assim, o primeiro passo é esse, você vai tomar essa atitude de guardar primeiro, tá?
porque isso assim é super necessário. E aí você, por exemplo, antes de pagar uma conta de energia, uma internet, os compromissos de vocês, né? Porque cada um tem uma realidade. E aí vocês vão fazer isso, você vai se pagar primeiro, que é o quê? Você tirar um valor, você não vai deixar nessa conta, você vai colocar numa conta separada, como eu já falei pra vocês, que dinheiro sem objetivo é dinheiro sem propósito, ele acaba sumindo, né? Então você tem que tomar essa atitude de começar a separar o valor. Você não vai deixar ali naquela conta dando bobeira, né? Você vai colocar numa conta específica que tenha uma meta. Por quê? Porque quando você tem uma meta, você não gasta por qualquer coisa, você cria aquele gatilho. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, por exemplo, se vocês têm 100 reais, você vai tirar 10 e colocar naquela conta, tá? Você vai tirar 10 e colocar naquela conta e pronto, falar, não, esses 10 aqui é um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Se você não se paga primeiro, gente, você sempre vai ser o último a ficar por último. Então, assim, você não pode deixar isso acontecer. Porque, infelizmente, você vai dar prioridade a todas as outras coisas. E, por último, a você. E você não pode fazer isso. Isso não é um egoísmo. É um comportamento que você vai começar a ter para que você comece a criar essa habilidade de pensar em você primeiro, tá? A quarta coisa que você vai fazer é a mudança de mentalidade. Como assim? Porque eu falei pra vocês, quando vocês começam a guardar, a sua mentalidade já muda, tá? É uma coisa automática? Não. São hábitos dia após dia que você vai começar a aprender a guardar. Por quê? Eu parei pra pensar assim, vamos supor, eu preciso pensar mais em mim nessa questão, porque não dá pra guardar. E eu comecei a pensar, vou guardar sim, porque eu preciso pensar em mim primeiro, né? Eu posso guardar, né? Isso era um hábito, tipo, teve uma seguidora que ela comentou num vídeo que ela tinha essa coisa que parece uma doença, né, gente? Eu acredito que seja. Que ela, enquanto ela não viu o dinheiro todo sumir da conta, ela não sossegava, né? Ela esse desejo por gastar por qualquer coisa, mas desde que não deixe o dinheiro na conta, né? Pra depois passar aperto. Então, assim, a primeira coisa que você vai começar a pensar vou começar a guardar. Não é que dá pra guardar, mas você vai começar a pôr esse gatilho na sua mente. Eu tenho que guardar, eu tenho que me priorizar, tá? Vamos pensar que quem quer sempre dá um jeito, né? Quem quer dá um jeito, quem quer não arruma desculpa. Então vamos pensar que a gente tem que começar a se priorizar pra gente começar a ter uma vida melhor, né? Na área financeira, gente, porque se a gente for nessas crenças que sempre tem, que as pessoas falam, né, e a gente acaba acreditando, a gente sempre vai viver nesse mesmo ciclo pro resto da vida. E assim, gente, como eu falei pra vocês, minha primeira caixinha eu comecei guardando 5 reais, e aí eu fui guardando, e aí quando chegou nos primeiros 1.000 reais, gente, assim, aquela emoção, sabe, não era só sobre o valor, era sobre aquela meta que eu tinha colocado, e eu tinha conseguido bater aquela meta, nossa, eu não acredito que eu cheguei nessa meta, vou colocar uma meta maior, eu coloquei de 2, e aí eu comecei a seguir os mesmos passos, gente, e comecei a, sabe, pensar, não, logo eu consigo os 2 também. E aí virou aquela, sabe, aquela competição comigo mesmo, com o meu, com a Ieda do passado, e aí eu comecei a pensar, nossa, é possível assim, eu consegui, né, uma coisa que eu achava que era impossível conseguir, né, era colocar os meus primeiros 1.000 reais ali na conta e falar assim, não, eu consegui, né, e graças a Deus eu consegui. Gente, assim, foi uma emoção tão grande, tá, que eu não tô falando só sobre o valor, é sobre a mente, né, a nossa mente muda completamente quando a gente bate uma meta que você fala assim, consegui, aquilo torna assim uma emoção surreal, e vocês vão entender, vocês vão dizer que realmente foi uma emoção sem tamanho. Por quê? Porque quando a gente se acostuma nesse ciclo, gente, de só gastar, quando a gente consegue bater uma meta, tipo, eu consegui, você prova pra você mesmo que você conseguiu, né, que você bateu aquela meta, você fica radiante de felicidade, sua mente muda pra melhor, assim, e você começa a colocar metas maiores.
E o ensinamento que eu tenho para trazer para vocês nesse vídeo de hoje, gente, é: não espere sobrar. Comece com o que você tem, tá? Se você tá começando hoje, agora, tá? Vendo esse vídeo aqui junto comigo, você fala aí pra você: eu vou começar hoje com o que eu tenho, não vou esperar sobrar. Então, se você dá esse primeiro passo, que vai ser o quê? Eu quero começar hoje, colocar em prática. Abre uma caixinha e se você não tiver R$5, coloca R$1 pelo menos, não tem problema, porque a partir de R$1 você já consegue abrir uma caixinha, tá bom? Na sua conta digital aí, né? E, gente, eu nem preciso dizer pra vocês o quanto isso é interessante. Por quê? Porque quando você começa com o que você tem, você dá o primeiro passo. E você dando esse primeiro passo, você começa a acreditar que você pode e você começa a querer cada vez mais, tá? A segunda coisa, né? Seja constante, como eu falei, né? O caso aqui do meu cofrinho, né? Seja constante, seja firme. Acredite que você pode, se você pode, você quer e você consegue, tá? Não espere sobrar, porque não vai sobrar. Corte pequenos hábitos que você acha que é bobeira, mas que na verdade é aqueles hábitos que lhe levam às ruínas, que lhe levam pro vermelho, tá bom? E ajuste a sua mente, que é o que eu acabei de falar. Quando você ajustar a sua mente em um pequeno detalhe, que é isso aqui, ó, você começar a querer guardar moedas, quando você vai ver, gente, vai ser um caminho sem volta. Você só vai querer conquistar cada vez mais, tá? Peço a vocês que, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, de alguma forma, peço a vocês que deixem o like aqui no vídeo, tá bom? Se chegou aqui de paraquedas, se inscreva no canal, porque aqui a gente cresce do zero. Mostro pra vocês com transparência, com realidade, como sair do zero, como crescer, mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo pouco, mesmo não sobrando, porque nunca sobra, como eu já disse pra vocês, a gente separa, né? Peço pra vocês também que comente aqui: eu vou começar, tá bom? Comente aqui: eu vou começar, que eu vou saber quem vai começar a criar hábitos a partir desse vídeo. Peço vocês também que vocês criem esse compromisso, assumam esse compromisso de falar: eu vou começar hoje porque eu preciso começar, certo? Peço a vocês que compartilhem também com alguns amigos ou com os amigos que você sabe que precisa de um puxãozinho de orelha aí para começar a melhorar a vida financeira, tá, gente? Porque todo mundo quer ter estabilidade financeira, mas ninguém quer dar o primeiro passo, que é o quê? Começar a pôr em prática essas estratégias para começar a guardar, tá? Então, assim como eu consegui, eu quero também ver vocês vindo aqui falar para mim que vocês também conseguiu, tá certo? Peço para vocês também, gente, que pense comigo: quem não guarda pouco não consegue guardar nada nunca. Infelizmente, né? O dinheiro não sobra. A gente tem que separar ele para que ele comece a trabalhar ao nosso favor. E quando você juntar, gente, os seus primeiros R$1.000, você vai começar a ver rendendo, pingando na sua conta ali, porque é melhor pouco e sempre do que nada, né? É melhor pouco e sempre do que a conta no vermelho. Imagine comigo, se eu coloco R$1.000, coloco não, né? De pouco a pouco. Aí a gente bate os primeiros R$1.000. E aí o que acontece? Você vai começar a ver rendendo ali na sua conta um valor X, vamos supor. Um valor que é pouco, mas se você tivesse com esse dinheiro gasto, seria um prejuízo muito maior. Então, assim, não é uma coisa que vai ser de ontem para hoje. É uma coisa que vai começar a se construir. Vamos supor, você coloca 1.000, rende um valor. Você coloca 2, começa a render um valor bem melhor. Você coloca 3, né? E assim sucessivamente. Você vai ter a sua mente constante e pensar que você vai crescer a cada dia com esses hábitos. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meu muito obrigada, tá? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.